Está quente, a gente vai fazer o que pode, né? Espero não demorar muito com a aula hoje. A gente vai começar a falar de pipeline. Pipeline é uma técnica de construção de processadores que melhora bastante o tempo de execução das instruções. Vamos dizer assim, sem precisar de grandes modificações arquiteturais. Algumas modificações são necessárias, mas a gente consegue lidar com isso bem, né? Bom, pipeline, né, tem várias traduções, mas a tradução mais perto que a gente poderia usar é chão de fábrica, no sentido de que ele... Opa, desculpa. Ele procura simular ou emular uma linha de produção, tá, na hora de você executar a instrução. Mas, vamos aqui deixar de conversa, né, de história, e vamos aos finalmente, né. Então, vocês podem ver aqui que o pipeline é uma técnica de implementação de processadores que permite a sobreposição temporal das diversas fases de execução das instruções. Essa técnica aumenta o número de instruções executadas simultaneamente e a taxa de instruções iniciadas e terminadas por unidade de tempo, mas não reduz o tempo gasto para completar cada instrução individualmente. Então, vamos ver como é que é essa mágica, né? Para isso, eu vou usar uma comparação que está no livro do Rennes e Patterson. Vamos supor uma lavanderia em que cada etapa possa ser realizada em 30 minutos, né? Colocar a roupa na máquina de lavar, depois de lavar, colocar a roupa na máquina de secar, quando seca, passar ferro, então arrumar no armário, arrumar num pacote para ser entregue, alguma coisa assim. Para lavar, secar, passar e arrumar, sem uso do pipeline, então, levaríamos 10 horas para concluir essa tarefa. Cada 30 minutos cada etapa, 2 horas para cada cesto, 5 vezes 2, ainda é 10. Então, a ideia aqui é uma lavanderia, você tem 4 etapas e você vai fazer 5 cestos, vai levar 10 horas. A pergunta é, como isso poderia ser feito de uma maneira mais eficiente, para a gente levar menos tempo para fazer esses 5 cestos? Ideias, sugestões? Então, esse aqui é o diagramazinho no tempo da execução dessas etapas, né? Com desenho fica melhor, né? De ver. A pergunta é, como é que daria para otimizar esse processo dessa lavanderia? Lavar tudo de uma vez, mas olha só, você não dá para lavar tudo de uma vez porque o cesto tem uma capacidade, o cesto de lavar roupa, você já encheu o cesto. Está na capacidade máxima. Então, não dá para colocar os 4 cestos de uma vez só para lavar na máquina de lavar, nem para secar, nem nada disso. Você está limitado aí pelo recurso, que é uma coisa também que acontece. Carlos Bravo, quando um passar para o próximo processo, começa outro. Quando seca, coloca de novo na máquina. Muito bem. Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui, facilmente, o Carlos Rafael já perceberam isso, é você dar uma otimizada nesse processo, porque você não precisa esperar terminar um cesto para começar a lavar o segundo. Eu só preciso liberar a máquina de lavar. Eu tenho limitação de recurso em relação à capacidade da máquina de lavar, mas assim que eu liberar a roupa para a secadora, eu já posso colocar um cesto novo para lavar. Pronto, acabou a aula. Não preciso mais falar nada aqui. Tá? Podemos iniciar a lavagem de um cesto de roupas a cada 30 minutos, até que tenhamos 4 cestos sendo lavados simultaneamente.
um em cada etapa do pipeline. Depois das primeiras 2 horas, teremos um cesto de roupa lavada, passada e arrumada a cada 30 minutos. Ao final do dia, teremos lavado muito mais cestos de roupa do que sem uso do pipeline. Para aprontar 5 cestos de roupa, por exemplo, levaríamos apenas 4 horas no total. E aqui está o desenho da nossa lavanderia otimizada com o pipeline. Tá? É basicamente isso que a gente faz com as instruções do processador. Quando é que isso começou a ser feito? Mais ou menos na década de 80, quando inventaram lá o processador RISC, né? Porque, na realidade, o RISC tinha lá suas vantagens sobre as arquiteturas CISC, né? Mas a grande vantagem do processador RISC é poder usar o pipeline. O CISC não conseguia usar o pipeline. E aí ele ficava bem para trás. Certo, Júlia? Então, a gente tem essa coisa bem simples que resolveu assim, muito em termos de desempenho e execução dos programas nos processadores. Tá? Então, vamos ver isso aqui aplicado, então, ao nosso processador, o MIPS. Né? Então, algumas observações antes de nós prosseguirmos. Né? Com o uso da técnica de pipeline, a lavagem de um cesto de roupas continuará levando 2 horas para ser realizada, ou seja, a técnica de pipeline não melhora o tempo de execução de cada tarefa individualmente, mas melhora o rendimento, a produtividade de todo o sistema. Várias tarefas podem, então, ser executadas simultaneamente, porque utilizam recursos diferentes. A aceleração potencial máxima é igual ao número de estágios do pipeline. Pode ser que eu não tenha observado, mas com 4 estágios, eu consegui lavava o cesto em 2 horas. Tinha um cesto produzido a cada 2 horas. Eu dividi em 4 etapas, meia hora cada etapa, agora tem um cesto sendo produzido a cada meia hora. Se eu dividisse em 5 etapas, conseguisse dividir em 5 etapas, esse processo todo, eu teria, então, perdi a conta, aqui 120 dividido por 5, 24 minutos para cada etapa. Então, a gente teria aí uma otimização. Ou seja, quanto mais estágios eu tenho, mais instruções, né, eu consigo estar gerando a cada ciclo. Então, a aceleração máxima potencial é igual ao número de ciclos. Por que potencial? Porque nem sempre a gente consegue atingir. Quer dizer, normalmente não conseguimos atingir essa coisa maravilhosa de ter um sexto a cada 30 minutos ou levar 1/5 do tempo para executar uma instrução. E a gente vai ver por que dessas coisas, o porquê dessas limitações na aula de hoje. Ok? Mas, mestre, por que ninguém pensou nisso antes de fazer esse negócio? Só na década de 80, o coitado Von Neumann inventou o computador em 46, 47, computador controlado por programa armazenado. Por que tanto tempo? Porque as arquiteturas até então não permitiam fazer isso, eram muito complicadas, muito sofisticadas, naquela tentativa de aproximar o código de máquina do código das linguagens de alto nível. Ok? Então, vamos supor um pipeline que a gente consiga dividir a execução das instruções de um processador, no caso é o MIPS, tá? Em 5 estágios. De busca, busca da instrução. D, que faz a leitura dos operandos e decodificação da instrução, saber que instrução é aquela que eu estou executando. O E, executa a instrução ou calcula o endereço de memória se for um load store. O M, para buscar, ler ou escrever um operando da memória, quando for o caso. E W, o estágio de escrita do resultado de volta no banco de registradores. Então, 5 estágios. Deve ser fácil fazer isso. Vamos ver como é que ficaria isso. Olha só aqui. Imagine, então, que a execução dessas instruções, ou melhor, das instruções desse processador numa máquina convencional,
sem pipeline, ela leva-se esses tempos aí. Por exemplo, uma operação que fizesse um load de uma palavra na memória. E aí ela levaria 2 nanosegundos para buscar a instrução na memória cache, por exemplo. 1 nanosegundos para ler o operando no banco de registradores. 2 nanosegundos para fazer o cálculo do endereço do operando na memória. Mais 2 nanosegundos para ler aquele operando na memória. 1 nanosegundo para escrever o resultado de volta no banco de registradores. O tempo total de 8 nanosegundos. O store leva 7, porque não tem que escrever resultado nenhum no banco de registradores. As instruções aritméticas e lógicas levariam 6, porque não tem que acessar a memória. E os desvios não tem que acessar a memória, nem o banco de registradores, levariam 5 nanosegundos. Tá? Então, esse seria o tempo de execução desses tipos, de cada um desses tipos de instruções numa arquitetura sem pipeline. Perfeito? Alguma dúvida, alguma pergunta aqui? 8765. Então, eu identifiquei essas etapas na execução das instruções e agora eu vou tentar mostrar como é que fica isso aí com o pipeline. O pipeline envolve concorrência, Leonardo? Leonardo, não envolve concorrência, não tem execução paralela. Ele tem uma sobreposição temporal da execução das instruções. A definição assim, é bem clara, né? Então, ele tem a sobreposição temporal e, a partir daí, a gente vai conseguir o ganho de desempenho que a gente quer, mas não tem, a princípio, né, paralelismo ou concorrência envolvido, tá? Bom, e agora, como é que fica isso na máquina com pipeline? Fica assim, ó. Cada estágio pipeline levaria, por exemplo, 2 nanosegundos para executar a instrução e o tempo total de execução das instruções ficaria 10 nanosegundos, todas elas. Mas piorou. Era 8765, você passou tudo para 10? Mas você quer me convencer que isso aí vai fazer as instruções executarem mais rápido? Tá de brincadeira, né? Bom, não, o dia está quente, todo mundo queria estar na praia, mas não estou de brincadeira. Olha só, vamos lá. É claro para todo mundo que cada estágio tem que levar 2 nanosegundos para ser executado? Tipo assim, mas aquela instrução de desvio, ela precisa passar no estágio A e no estágio M e no estágio W? Ela só tem os 3 primeiros, ela não pode ir direto para o final? A resposta é não. Por quê? Porque no final vai ter, ou pode ter, alguma outra instrução já ocupando, já usando aquele estágio. Então, ela não pode avançar, mesmo que ela não utilize aqueles estágios, ela não pode avançar. E, a princípio, também ela não pode avançar, porque senão ela seria executada fora de ordem, ou seja, o desvio terminaria antes de uma instrução que está antes dela, né, antes do desvio. Isso pode trazer alguns problemas. Não que alguns processadores modernos não façam isso, mas a princípio a resposta é não. Não dá para terminar sem passar em todos os estágios do pipeline. Ok? Então, embora o desvio só tenha trabalho útil em 3 estágios, vai levar 10 nanosegundos também. O mesmo com as instruções aritméticas, o mesmo com o store. Tem menos prejuízo nessa brincadeira é o load. Você vai, mestre, isso aí não funciona. Não vai querer me convencer que isso funciona, que eu não acredito. Isso é que nem vacina, não cura ninguém, entendeu? Não adianta que eu não tomo. Ok, então vamos tentar, à luz do raciocínio e da ciência, demonstrar que isso aí é melhor, tá bom? Olha, eu vou pegar um exemplo aqui que é favorável, tá? Claro, para mim, para minha tese, né? E vou dizer o seguinte: imagine que tem 3 loads, tá? O load na máquina sem pipeline, lembra, é 8 nanosegundos. Então, 3 loads vai executar assim, ó, busca a instrução, acesso ao registrador, a lupa, 8 nanosegundos. Mas tem 8 vezes 3, 24 nanosegundos, né? Até ontem era assim, 8 vezes 3, 24.
para executar 3 loads seguidos. Endereços diferentes ali, 100, 200, 300, para registradores também diferentes. Ok? Bom, e agora? Eu vou executar essas mesmas instruções numa arquitetura com pipeline. Só que, assim que eu fizer a busca da primeira na memória, eu posso fazer a busca do segundo load. E assim que terminar a busca do segundo load, eu vou fazer a busca do terceiro, e assim por diante. E essas 3 instruções apenas, tá? Apenas 3 instruções, vão levar 14 nanosegundos para serem executadas. Então, caiu de 24 para 14 mesmo. Cada instrução individualmente está aqui no desenho, ó, levando aqui 10 nanosegundos para ser executada. Então, a execução das 3 instruções caiu para 14 nanosegundos, comparado com aqueles 24 das 3 instruções na arquitetura sem pipeline. Então, já começa a ficar uma coisa mais atrativa e interessante. Ok? Dúvidas até aqui? É claro que aqui tem alguns macetes estão escondidos aqui. Então, quer dizer, estão à sua vista, vocês podem olhar, mas vocês não estão vendo. Tem alguns macetezinhos nesse diagrama que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Tá? Bom, e aí, como é que funciona no processador moderno, né? Todo processador tem um relógio, já tinha lá no von Neumann, expresso lá em alguns gigahertz, né? E o tempo do ciclo de relógio ele vai estar expresso em nanosegundos ou picosegundos. E aqui, a cada transição do relógio, o que acontece? A instrução avança no pipeline. Então, tem um ciclo do relógio, a instrução passa do B para o D. Aí é que estava no D, passa para o E. É que estava no E, passa para o M, e assim por diante. Ou seja, deu clock, todo mundo, pum, juntinho, muda de estágio. Tá? Então, o relógio que cadencia o funcionamento do pipeline, a execução das instruções nesse pipeline. Então, quanto mais rápido, né, for esse relógio, quanto menor for o período, né, mais rápido as instruções serão executadas. E aí tem uma história, porque eu mostrei para vocês, se eu dividir a execução em 5 fases, eu posso multiplicar até por 5 vezes, né, o tempo de execução, diminuir até em 5 vezes o tempo de execução das instruções. E se eu fizer isso, então, em 10, dividir a execução das instruções em 10 etapas, poxa, vai ficar 10 vezes mais rápido. Tá? Então, começou a ser interessante você diminuir esse tempo do estágio, né, o tempo do ciclo do relógio, e aumentar a frequência do processador. Então, os processadores começaram a ter cada vez mais estágio, pipeline, estágio, e a frequência começou a aumentar também absurdamente, né? Até que um dia essa historinha acabou, mas eu termino de contar essa história depois. Então, o relógio ele é importante nesse processo, tá? Porque ele vai cadenciar essa mudança. Tem que todo mundo mudar juntinho de um estágio para outro. E, bom, eu vou falar aqui um pouquinho ainda, então, do ganho de desempenho que eu posso ter executando um programa com pipeline e sem pipeline. E depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para modificar, que adaptações a gente faz no processador convencional para que ele seja transformado numa arquitetura com pipeline. Ok? E quais as restrições, os problemas que a gente tem no uso do pipeline. O tempo do ciclo do relógio, ele deve, então, ser igual ao tempo de execução do estágio mais lento. Se todo mundo vai mudar ao mesmo tempo, eu tenho que esperar o carinha mais lento para você poder avançá-lo para o estágio seguinte. Eu comparo isso, faço a brincadeira, sala de aula, né? Aqui, nem sempre, mas imaginamos que você está na fazenda,
começou a pegar fogo lá no celeiro, né, ou na casa, e sai todo mundo para apagar o fogo. Tem que fazer, tem que tirar a água do poço e levar até onde está pegando fogo, e eles fazem uma cadeia humana, né? Várias pessoas, chama todo mundo, acorda a peãozada, vamos embora, pessoal, né? Vovô, vovó, todo mundo faz uma fila enorme, tá? Para apagar o incêndio, tá bom? O balde vai passando de mão em mão, até que alguém vai, joga lá, né? Aí volta um cara correndo com o balde, leva o balde para o começo da fila, ou o balde volta pela fila até o poço, e mais ou menos funciona assim. É claro que se tiver mais de um balde, né, a coisa vai funcionar melhor, né? Você vai passando vários baldes ao mesmo tempo. Então, essa é mais ou menos a técnica do pipeline, né? Vai passando vários baldes ao mesmo tempo para ir apagando o incêndio, e os baldes vazios vão voltando para serem preenchidos novamente. A pergunta é: está pegando fogo, o vovô quer ajudar. Tá? O vovô quer, não, eu vou ajudar aqui a apagar o incêndio. Vou botar aqui. Onde é que você bota o vovô? Mas vovô, você está belezinho. Eu vou passar o balde devagarinho. O cara todo passando o balde. Vai, vovô, lá passando o balde devagarinho, que ele já está, né? É bisavô, na realidade, está bem idoso. A pergunta é: onde é que você coloca o vovô nessa fila? Você coloca no começo, coloca ele no meio ou coloca ele no final da fila? Ou seja, qual é o melhor lugar para colocar o vovô, já que ele é um cara que é bem lento? Essa é a pergunta para a classe. Pessoal que é... O Rafael disse, ó, coloca o vovô no começo. O vovô tá meio lento, bota ele no começo. Alguém acha que tem que ficar no meio ou no final? Pós palpites aí, alguém vota no meio? Lucas, Júlia, Gabriele, o Ronald votou aqui no final. Alguém vota no meio? Vou começar a falar os nomes aqui. Carlos. Olha só, gente, se o vovô quiser efetivamente ajudar, né, no começo, no meio, no fim, não faz diferença. Tira o vovô da fila que, que a coisa vai andar mais rápido. Porque o vovô, independente de que posição ele esteja, ele vai ditar o ritmo da passagem dos baldes. Tá? Todo mundo já vai ter passado o balde rapidinho, mas ele, né, é que vai dar o ritmo. É como se todos fossem igualmente lentos que nem o vovô. Então, pega o vovô, tira o vovô, senta aqui, que história é essa para você ajudar? Você está atrapalhando. Vai sentar, entendeu? Vai buscar mais balde na cozinha, vai buscar mais balde em algum lugar, mas sai da fila. Tá? Pois é, isso é discriminação, né? Pelo direito dos vovôs de participarem das atividades familiares. Então, olha só, a gente vai, então, perceber que o tempo de execução do pipeline é a mesma coisa. Se tiver um estágio que é muito lento, ele vai causar um problema, porque o ritmo do relógio vai ser ditado pelo estágio mais lento. Então, o que eu faço? Eu tenho que eliminar esse problema. Eu tenho que fazer com que aquele estágio, de alguma maneira, fique mais rápido. A gente vai estudar também esse problema daqui a pouquinho. Tá bom? Então, você tem que procurar dividir a execução das instruções em estágios com o mesmo tempo de execução. Okay? Ali tem uma exceçãozinha no outro desenho, né, que tem um nanosegundo. E eu vou explicar aquele nanosegundozinho, que é o macetezinho que eu não... Tá. Outra coisa. Então, o pipeline deve ser mantido sempre cheio, no seguinte sentido: a gente tem um problema na computação, que são os desvios. Então, eventualmente, você vai executar um desvio, você não sabe para onde você vai, você busca construção, e é um desvio. Mas quando eu vou, tem que calcular o endereço, só lá no estágio Então, você pode ter problemas, porque você vai ter que parar o pipeline em algumas situações. Eu vou mostrar aqui outras situações que você para o pipeline também. E a gente vai então,
vê que nem sempre o pipeline vai estar produzindo uma instrução nova a cada ciclo, vai ter momentos que ele vai gerar instruções NOP, né, que a gente chama de bolhas, né? E cada instrução, individualmente, ela leva o mesmo ou mais tempo para ser executada. Ou seja, a técnica do pipeline ela não reduz o tempo de execução de cada instrução individualmente. Pelo contrário, em algumas instruções, como nós vimos, esse tempo pode ser aumentado e bastante. Tá? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Vamos fazer agora aqui. Deixa eu só dar uma ligadinha aqui no meu ar, que já são 10h30, já está horrível de quente. Só um instante. Voltei. Bom, sexta-feira chove, diz a meteorologia. Bom, vamos calcular então quanto tempo leva para executar um programa, no caso ótimo, numa arquitetura com pipeline. O tempo, imagine que tem N instruções no programa. O pipeline tem K estágios, 5, 4, 8, 10, K estágios. Então, o tempo da primeira instrução sempre é K, porque ela tem que passar por todos os estágios do pipeline. Depois que ela terminou, as instruções seguintes, se não tiver desvio, se tiver nenhum problema, vai ter uma instrução nova a cada ciclo. Então, o tempo de execução de um programa, numa arquitetura com pipeline, é K, que é a primeira instrução, mais M-1, todas as outras vezes, T, o caso ótimo. Ok? Como M é muito maior que K, normalmente, M é 1 milhão, K é 10, 5, T igual a M vezes T, simplificadamente. Embora aquela equação ali de cima, a gente vai usar em alguns casos, alguns problemas que a gente vai estar estudando aqui no nosso curso. Então, uma arquitetura com pipeline, no caso ótimo, vai executar M vezes T e vai conseguir fazer. E a gente vai fazer agora, vamos fazer agora uma comparação. Vamos ver como é que fica um código executando numa arquitetura com pipeline e sem pipeline. Numa arquitetura sem pipeline, imagine que o tempo médio de execução das instruções é 6,5. 6,5 não é um número acaso. Se você pegar 8, 7, 6 e 5, do nosso exemplo inicial, da arquitetura sem pipeline, dá 6,5 de média. Então, vamos supor que tem 1 milhão de instruções, um pequeno programa, né? 1 milhão pequeno. E aí você vai ter mais ou menos 6,5 milissegundos para executar esse programa. 1 milhão vezes 6,5 nano de cada instrução, na média, então 6,5 numa arquitetura sem pipeline. E no caso ótimo, na arquitetura com pipeline? A primeira instrução leva 5, mais 999.999 vezes 2 nanosegundos, que é o pipeline também, é o tempo do estágio, né? Que a gente viu ali no nosso exemplo também, vai levar uns 2 milissegundos. E aí a gente tem que o ganho máximo, né, dessa arquitetura é T1 sobre T2, 6,5, 3,25 vezes. Então, uma arquitetura com pipeline, apesar desse atraso que existe em algumas instruções, quer dizer, algumas instruções, todas elas vão executar em 10 nanos, né, e algumas executavam com menos tempo na arquitetura sem pipeline. Apesar disso, você tem um ganho potencial de 3,25 para essa arquitetura, que também não chega muitas vezes a isso, por conta dos desvios, das dependências de dados que a gente vai estudar e de outros probleminhas. Tá bom? Então, a ideia aqui até agora foi mostrar para vocês, olha, pipeline é uma técnica interessante, não reduz o tempo de execução de cada instrução individualmente, mas tem ganhos potenciais, tá? Que podem chegar aqui, no caso, até 3 vezes o tempo de execução de uma arquitetura sem pipeline. Convencidos que a Terra é redonda? Posso ir? Alguma dúvida resta ainda aqui que eu preciso argumentar mais em favor do pipeline?
Beleza, então agora eu vou mostrar para vocês os problemas do pipeline. A Terra não é redonda, realmente, ela é achatada nos polos, você tem razão. Então não é uma circunferência perfeita. Vamos lá, a Terra é arredondada. Então, vamos lá, terraplanistas, preste atenção aqui. Vou imaginar aqui uma arquitetura de um processador, esse é um MIPS, que estudou na aula passada, né? E que esse processador, ele tem, então, essas unidades funcionais. Ele tem uma unidade de busca, que vai buscar a instrução numa memória de instruções. Depois vai ser decodificada, mas essa parte não é muito bem mostrada. Em seguida, nós temos o acesso ao banco dos registradores, que você lê ali 2 operandos e escreve um terceiro, simultaneamente. Depois você vai para o estágio de execução, ali, para executar a instrução, não é bem estágio, né? Para a etapa de execução das instruções, ou cálculo do endereço de desvio, cálculo do endereço do load, tudo é feito ali no estágio tem um acesso à memória de dados, está ali no final, você vai ler ou escrever um dado, operando, e finalmente você vai escrever o resultado de volta no banco de registradores, no último estágio, na última etapa. Essa arquitetura não tem pipeline. Como é que eu transformo essa arquitetura que não tem pipeline numa arquitetura que tem pipeline? Olha só, qual é o problema desta arquitetura? Problema não. Qual é a característica dessa arquitetura? Se você buscar uma instrução ali na memória de instruções, ela vai ficar na saída ali da memória ou armazenada em algum registrador. E o código, os opcodes dela, vai estar sendo lido pela unidade de controle, e a unidade de controle vai estar atuando em todas as etapas da execução dela para fazer com que ela seja executada. Então, a unidade de controle só vê uma instrução, vai estar no RI, lá armazenada no RI, e ela vai estar tentando fazer com que todos os componentes do processador forneçam os operandos, façam as contas, se movimentem, multiplexadores, para conseguir que aquela instrução seja executada. Se eu, por um acaso, colocar uma outra instrução no RI, vou buscar mais uma instrução aqui na memória, vou botar aqui no RI aqui, vai dar um banzé oeste. Por quê? Porque ela não vai, a unidade de controle vai ficar confusa, né? No mínimo assim. Então ela vai olhar uma instrução nova e começar a fazer as coisas de acordo com o que manda essa instrução. E a antiga, né? A antiga foi para o espaço. Então, se você tem esse tipo de arquitetura, só dá para executar uma instrução por vez. Perfeito? Como eu modifico para que a gente possa melhorar a execução dessa instrução? Eu coloco entre cada estágio um conjunto de registradores. Para quê? Para guardar a instrução que eu estou executando. Então, cada etapa da execução das instruções vai ter uma cópia, né, armazenada da instrução que ela está executando, com os operandos que ela precisa. E essa instrução ela vai andando de registrador em registrador. Por exemplo, busquei a instrução na memória, vai armazenar naquele conjunto de registradores IF/ID. Fica lá guardadinho ali. Depois, eu busquei os operandos. Passa a instrução e os operandos para o outro conjunto de registradores, ID/X, que fica ali armazenada. Vai executar a instrução, fez a conta. Passa a instrução, os operandos e o resultado. Os operandos não, que às vezes não precisa mais, você pode jogar fora. Mas passa a instrução, o resultado vai para ser armazenada nos registradores. Para ser escrita na memória, se for um endereço, você lê alguma posição de memória. Finalmente, o dado lido da memória, por exemplo, é guardado lá no último estágio, no último conjunto de registradores, e no finalzinho o resultado é escrito de volta no banco de registradores. Então, uma adaptação importante é assim, entre cada um dos estágios, você vai ter um conjunto de registradores para armazenar a instrução que corresponde, né, à execução daquele estágio. Então, você tem que acrescentar isso. Na realidade, uma arquitetura com pipeline, ela leva um tempinho a mais para executar as instruções por conta desses registradores novos que têm que ser colocados entre cada um dos estágios. Perfeito? Sim ou não? Todos podem ter dúvida, menos os terraplanistas. Vamos lá.
Aliás, os terraplanistas estão de luto hoje, né? Continua. Nada? Tranquilo? Poxa, estou demais hoje, hein? Isso é bacana. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, pô, isso é show. Eu peguei lá do René Cipato, mas isso não está no livro. Está no apêndice do livro. Tá? Então, imagine que eu estou executando uma instrução, load. Lembra aquele exemplinho? Load, carrega uma posição na memória. Então, eu vou somar o conteúdo do registrador com 20, para achar um endereço memória. Vou acessar essa posição de memória e vou guardar o resultado no registrador 10. Aquele dólar leia R10, R1, é uma outra sintaxe antiga. Ninguém usa mais. O que eu preciso para acessar essa instrução na memória? Eu preciso do apontador de instruções, o PC, que vai ser incrementado de 4, porque as instruções têm 32 bits no MIPS, lembram? E aí eu vou acessar a memória de instruções no primeiro relógio. E aí eu armazeno essa instrução que vai ser ali no final do ciclo, eu armazeno naquele registrador IFD. Perfeito? Aí no ciclo seguinte, o que acontece? Tá? Ó, se tiver dúvida, fale na hora, tá? Olha lá no ciclo seguinte, eu vou buscar a outra instrução, o outro load, e o load anterior já passa para o estágio D. Estou fazendo o quê? Estou lendo o R1, estou pegando a constante com sinal, estou estendendo o sinal, estou fazendo as brincadeirinhas ali, tá? E a outra está sendo buscada com o novo valor do apontador de instruções na memória. Então, eu consegui isolar o que está acontecendo num estágio do outro, né, com aqueles registradorzinhos lá entre cada um dos estágios. Perfeito? No estágio seguinte, o que acontece? No estágio seguinte, vou lá, a instrução, o primeiro load, esse exemplo é só com os dois loads, tá? Ele vai passar para o estágio de execução, que é calcular o endereço de memória onde vai ser lido operando. A Lu está fazendo ali a conta. E a outro load, e o sub, né? Desculpe, um sub, que está aqui um sub R11, R2, R3, vai estar lendo o R12 e R3 do banco de registradores. Tá bom? Eu vou avançar, então, mais um ciclo. Vocês verem que bacana, né? E agora nós temos aqui a instrução de load fazendo acesso à memória, perfeito? E o sub fazendo a conta, somando o conteúdo de R2 e de R3 que foi lido no ciclo anterior, né? E no final desse estágio, o resultado dessa conta vai ser guardado naqueles registradorzinhos entre o E e o M, e o dado que for lido na memória vai ser armazenado no registrador, nos registradores entre o M e o W. Então, mais aqui um ciclozinho. Avançou. Sim, elas avançam, tá bom? A instrução que leu operando a memória, ao load, já está escrevendo o resultado de volta no banco de registradores. O sub, ele não faz nada naquele estágio, aquilo que eu falei, tem que passar por ali, mas não faz nada no estágio M, tá bom? E aí o load já completou, eu acho que tem mais um ciclo aqui para completar o sub, que escreve o resultado da subtração do R2 com R3 de volta também no banco de registradores em R11, e aí acaba a nossa execução. Acho que não tem mais slides aqui. Perfeito? Agora os terraplanistas, né, estão se sentindo derrotados, né? Pô, bacana, mestre, funciona. Então, nós temos duas instruções sendo executadas no pipeline. A primeira leva 5 ciclos para ser executada e a segunda só mais um ciclo, vai executar duas instruções em 6 ciclos, ao invés de levar 10 ciclos numa arquitetura convencional. Ok? Dúvidas? Todos podem perguntar agora. Ok? Então tá. Viu? Contra
os argumentos científicos, né? A gente tem que... Pô, mestre, funciona, bacana. Então, esse é o pipeline. Em realidade, aqui tem vários probleminhas, vários artifícios, vários detalhes que eu não coloquei para vocês, tá? Mas a gente vai falar deles daqui a pouquinho, tá bom? Pois é, tudo é muito fácil, né? Problemas, então, do uso do pipeline. Bom, os estágios podem ter execuções muito diferentes. Então, você pode subdividir um desses estágios em dois, fazer com que essa execução aconteça em dois estágios. Você pode replicar também um estágio e botar um estágio igualzinho a ele do lado. Isso também funciona. Tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Um problema também que acontece é o seguinte, olha, antigamente eu buscava uma instrução na memória a cada 10 nanosegundos, referindo a esse exemplo que nós estamos estudando. E agora eu estou buscando uma instrução nova a cada 2. Isso é 5 vezes mais rápido. A pressão sobre a memória é muito grande. Então, normalmente, junto com o processador com pipeline, surgiu a memória cache, para ela poder fornecer as instruções numa taxa, né, que era muito maior do que as memórias estavam acostumadas a fornecer. Então, a gente... o sistema de memória vai ser muito demandado, então você vai ser obrigado a inserir uma memória cache. E quando o estágio é muito lento, você tem que subdividi-lo para fazer ele ficar mais ou menos equivalente aos outros, ou, eventualmente, você pode duplicar, porque a hora você manda para um estágio, a hora manda para o outro. Acho que eu tenho um desenho que fala sobre isso. Mas é uma solução possível para um estágio quando ele é muito mais lento do que o outro. São dois problemas que existem. Só isso, mestre? Não, tem muitos probleminhas que aparecem com o pipeline, a gente vai destrinchá-los um por um. Clean Jack. Tá bom? Então, aqui no caso, está aqui o desenho. Se eu tenho um estágio muito lento, tem que subdividir ele em duas partes. É como se colocasse mais um estágio, né? Ou duplico. E aí você vai enviar a instrução, sei lá, vem por aqui, num ciclo, no outro ciclo ela vem por aqui. Como leva 2 nanos para executar, no final dá na mesma. Ou seja, um ciclo eu vou para cá, 2 nanos. No outro ciclo eu vou para cá, 2 nanos. E na saída, fica alternando a cada nano, eu vou ter uma instrução nova saindo ali daqueles dois estados. Então, para resolver um dos problemas é esse. Hoje minha garganta não está muito boa, estou tomando um chazinho aqui, mas eu vou terminar bem cedo a aula hoje, tá? Não dá para estender muito, não. Bom, então essa é uma solução possível para esses dois problemas que eu relatei aqui agora. Então, o primeiro é o estágio com tempo de execução diferente, você subdivide ou você duplica o estágio para poder evitar ter uma alternativa. Alguém não entendeu esse estágio duplo aqui? É meio óbvio para mim, mas manda para cá. Cada ciclo alterna. Então, na saída alterna cada nano, você tem um resultado diferente. A cada ciclo, né? Você tem um resultado diferente. Isso aqui leva 2 ciclos. 2 ciclos, 2 ciclos, 2 ciclos. Vou olhar assim mesmo. 2 ciclos em cima, 2 ciclos embaixo. Então, na saída, em um ciclo você manda para cá, mais 2, 3. Né? No outro ciclo você manda cá, mais 2, 4. Ciclo para cá, mais 2, 6. Manda para cá, mais 2, 7. Assim vai. Cada ciclo, você tem um resultado diferente na saída dos dois estágios. Mas, tranquilo, só isso não. Então, mestre, queremos ver mais. Estamos curiosos aqui que outros problemas podem acontecer no pipeline. Fala aí para a gente, né? Diz para a gente o que pode acontecer. Além desses probleminhas mais simples, tem outros 3 tipos de problemas que acontecem.
no pipeline. Conflitos estruturais, dependências de dados, dependências de controle. Conflito estrutural. Pode haver acesso simultâneo à memória feito por 2 ou mais estágios. Um exemplo, tá, de um caso de conflito estrutural. Existem outros. Dependência de dados. As instruções dependem de resultados de instruções anteriores que ainda não completaram, que estão no pipeline. Por exemplo, eu busco 2 instruções. No exemplo que eu mostrei, eram 2 instruções que tinham operandos diferentes. Vou voltar um pouquinho. Aqui nesse exemplo, eu tenho 2 instruções aqui, mas elas têm operandos diferentes. R2, R3, R11, R1, R10. Imagine que, em vez de R10, o load fosse escrever no R2. Mas o R2 é lido por aqui. Tá? Então, nesse caso... desculpa, botão errado. Nesse caso, se o load escrevesse no R2, essa instrução seguinte aqui, ao chegar aqui no estado, não poderia ler o R2, porque o R2 aqui está desatualizado. Essa instrução aqui está... Vamos fazer melhor aqui. Esse cara está lendo, veja, R10. Pronto, foi. R11, R10, R9. Ele está lendo R10 aqui. O R10 não estaria pronto ainda, estaria com o valor antigo. O valor novo que ele precisa é esse, porque elas estão na ordem, uma atrás da outra no código. Então, se esse cara usasse o R10, ele não poderia ler agora esse valor aqui. O que acontece? Teria que esperar, né, essa outra instrução chegar até o final do pipeline para poder, então, na hora que essa aqui estivesse escrevendo, para ela pegar. Então, ela não estaria aqui, ela estaria lá atrás parada. Tá bom? Esse é o caso da dependência de dados. Ou dependência de controle. Tem um desvio. Cara, desvio. Para que o programador faz desvio, né? Bom, aí que se tem um desvio, você não sabe para onde vai. E agora? Vou voltar lá para o começo do laço ou vou seguir em frente? Já acabou? Ou tem que... O que eu faço? Dúvida cruel, né? A próxima instrução não está no endereço subsequente ao da instrução anterior. Então, nesse caso, a gente vai ter que pensar numa solução para esse problema que veremos daqui a pouco. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu vou falar aqui. Deixa eu pular aqui. Queria chegar no conflito. Tudo bem, eu falo do conflito na aula que vem. Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Uma coisinha aqui, rapidamente. Tá bom, tá visto. O que é um conflito estrutural? Leitura de instrução e leitura ou escrita de dados simultâneo na memória. Como é que você resolve isso? Com o uso da arquitetura Harvard, em que você separa a cache de instruções e dados. Tá bom? Isso é uma coisa que eu não fui muito honesto com vocês, porque quando eu apresentei o diagrama do nosso processador, né, lá atrás, eu já tinha feito isso. Eu já dividi a memória em memória de instruções e memória de dados. Foi um dos macetezinhos que eu falei. Está bem na cara de vocês, vocês não vão ver. Né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Memória de instrução, memória de dados. Isso já é uma arquitetura do tipo Harvard, porque normalmente, na arquitetura Von Neumann, memória de instruções é tudo junto. Como é que isso é feito, implementado na vida real? Você tem uma cache de nível 1 de instruções e uma cache de nível 1 de dados. Ou seja, você separa a cache nível 1 de instruções e dados. Por isso que todo processador que você vai comprar, vai lá no mercado, tem lá, cache nível 1, separado, instruções e dados. Não há menor
condição de você comprar um processador com pipeline sem a cache nível 1 separado de instruções de dados. Aqui eu fiz a brincadeira, eu emulei, né? Eu chamei memória de instruções, memória de dados, mas na prática a gente faz uma cache de nível 1 separada. E a cache nível 2? É unificada. Por quê? Porque elas existem, essas duas caches separadas, para o pipeline não parar. Se tiver um miss na cache nível 1, o pipeline vai ter que parar, porque o tempo a cache nível 2 é bem grande, 6 ciclos ou mais. Então, eu sou obrigado a parar. Já que eu parei o processador, não tem necessidade de dividir. Eu não tenho nenhum ganho adicional em dividir a cache nível 2. Tá? Então, a cache nível 1 é separada em instruções e dados. Por quê? Porque os processadores modernos têm pipeline e precisam buscar a instrução e ler ou escrever dados simultaneamente. Isso funciona? Funciona. Essas caches têm altas taxas de acerto, maiores do que 95%, com certeza. Tá bom? Dúvidas, perguntas? Ficou claro? Então, um problema estrutural que tem é dois estágios do pipeline acessando o mesmo recurso. No caso, é a memória. No caso, então, a solução foi dividir a memória em memória de instruções e memória de dados. Cache de instruções, cache de dados. Por isso, todo processador moderno tem cache de instruções e cache de dados. Perfeito? Outro macetinho que tem ali na arquitetura que eu não falei claramente para vocês. Olha, acesso simultâneo ao banco de registradores. Quando o banco de registradores ele é acessado? Quando você vai ler os operandos do banco de registradores, no estágio D, e quando você escreve o resultado lá no estágio W. Tá? Então, ele é acessado em dois momentos diferentes. O que eu faço? Divido o banco de registradores em instruções de dados? Não, o banco de registradores é só dado. Como é que eu faço? Eu faço um banco de registradores com múltiplas portas. Então, outro macetezinho também, eu falei, está bem à luz dos olhos, mas vocês não vão perceber. O banco de registradores aqui, ó, ele tem uma porta de leitura, duas portas de leitura e uma porta de escrita. Ou seja, ele é feito de modo que ele possa ter duas leituras em dois endereços diferentes, duas posições diferentes do banco, dois registradores diferentes, e permitem uma terceira escrita no outro registrador simultaneamente. Tá? Sendo que, em realidade, as escritas elas são feitas... tem várias maneiras de resolver esse problema. Uma das maneiras de resolver é você fazer escrita antes da leitura. Assim, escritas que são feitas no mesmo ciclo que a leitura pode perceber receber já o dado novo. Então, quando você tem uma leitura de um operando e uma escrita do operando simultaneamente no mesmo instante, no mesmo ciclo de relógio, assume-se que o dado que vai ser lido já é o dado atualizado. Tá? Isso pode ser feito num macete que está mais ou menos também escondido aqui, ó. Está vendo aqui? As leituras são feitas no semiciclo posterior e as escritas, tá aqui, são feitas no semiciclo anterior. Por quê? Porque nesse exemplo aqui, a leitura e a escrita é um nanosegundo. Isso não foi por acaso, tá? Foi escolhido a dedo esse exemplo para que a escrita pudesse ser feita antes e a leitura do operando, porque a gente ganha um ciclo de relógio na resolução das dependências de dados. Perfeito? Quando uma instrução depende da outra. Ok, Rafael? Já resolveu aí, Rafael? Já voltou? Não? Então, coisa complicada. Que bom. Então é isso, gente. São detalhezinhos, né, construtivos. Então, um banco de registradores com múltiplas portas é utilizado em que a escrita normalmente é realizada antes e a leitura depois, para permitir essa transmissão da informação durante o mesmo ciclo, né? E assim você diminui bastante a execução, mas esse banco de registradores com várias portas,
isso vai permitir, então, resolver um conflito estrutural. Tá? E é esse aqui. Bom, mas, mestre, isso não afeta em nada o tempo de leitura do... Não, quanto mais portas tem um banco de registradores, mais lento ele é. Tanto que algumas arquiteturas, esse impacto é tão grande que você tem que fazer a leitura e a escrita, né, o acesso ao banco em 2 ciclos de relógio, ao invés de um só. Tá bom? Finalmente, esse problema aqui, a gente não vê em arquiteturas escalares, mas acontece em arquiteturas superescalares, você ter uma unidade funcional que ela é utilizada por mais de um estágio ao mesmo tempo. Então, a gente vai precisar replicar essa unidade funcional, ter mais unidades funcionais dentro do processador, para poder atender a essa demanda da unidade ser utilizada por mais de um estágio. Eu não tenho um exemplo agora no momento para vocês, mas é um caso possível. Tá bom? Deixa eu só avançar aqui um pouquinho. Então, aqui um exemplo. Você tem um estágio de busca, o estágio de leitura ou escrita de dados, todos os dois acessando a memória. A solução é caixas separadas de dados e instruções. Essa memória com múltiplos bancos era uma solução antiga, que hoje em dia já não dá mais para usar, não. Tá? A gente usa a primeira solução, caches separadas de dados e instruções no nível 1 apenas. Porque as caches hoje em dia são multinível. Já viu isso, né? Porque são multinível, porque o gap entre a memória e o processador aumentou demais, a gente precisa compensar isso. Eu tenho mais material, mas, como eu falei, a minha garganta hoje está meio prejudicada. Deixa eu só olhar aqui. Aqui é um outro exemplo, então, só para não precisar voltar lá atrás, nos slides, né? Mostrando uma solução com um bloco de registradores com múltiplas portas, você tem aqui, já sei um caso aqui de várias unidades funcionais. Aqui, no caso, a memória de instruções de dados separadas, e aqui, olha só, no estado de execução, você tem uma loop para fazer as contas convencionais e a outra só para incrementar o apontador de instruções. Esse é um caso de conflito de recurso. Eu preciso incrementar o apontador de instruções e fazer a conta da operação aritmética, ou calcular o endereço do operando na memória. Então, não consigo fazer os dois ao mesmo tempo, com uma unidade funcional só, eu coloco uma unidade funcional só para somar 4. Não, desculpe. Está errado ali. Ali é a unidade funcional para calcular o endereço de desvio. É só para somar uma constante. Eu acho que não vou usar a outra, não. Ele separou uma questão do caminho de dados ser diferente. Tá? É isso. Outra é só para calcular o endereço novo. Tem que somar o endereço ao apontador de instruções atual. Calculo isso. O somador que incrementa de 4 está lá no primeiro estágio, no estágio de busca. Só avançar aqui um pouquinho. Bom, depois vai ver conflito de dados, dependência de dados. Eu vou executar alguns códigos no simulador. Falar de predição de desvio. Modelo de estação precisa. Aqui eu tenho... Podia correr um pouquinho, mas não vou fazer isso, não, tá? Eu vou esperar um pouquinho. Eu vou falar mais de escalonamento de instruções. Se eu termino isso na aula que vem, falo um pouquinho mais sobre escalonamento de instruções. Eu acho que eu tenho aqui material. Deixa eu ver aqui. Aliás, deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Se eu continuo ou não.
Não sei se eu vou falar disso. Só um segundo. Tá, olha só, gente, só para situar vocês, semana que vem é a apresentação do terceiro trabalho, tá? Depois temos temos uma folga aqui, tudo bem, eu vou falar tá, a quarta avaliação a quarta avaliação individual no final do mês de fevereiro, tá? E a terceira é no dia 8 de fevereiro. Tá? Eu tenho aqui uma folgazinha aqui, então vou falar de escalonamento para vocês, sem problema. Eu falo isso na aula que vem. Deixa eu dar uma invertida aqui. Tá? Deixa eu terminar só um assunto, eu vou começar. Depois eu falo de conflito de dados, dependência de dados, eu vou falar na aula que vem. E eu vou falar, terminar hoje, a parte de a parte toda. Eu tenho. Tá, eu vou ver como é que eu faço. Eu tenho duas aulas, é que fica muito apertado para vocês, mas. Então, tem avaliação, resumindo, tem a terceiro trabalho na outra semana, tá? Já na próxima semana. Depois tem uma avaliação individual, depois termina o conteúdo, depois tem uma outra avaliação individual no final do mês, depois tem a apresentação do último trabalho, logo depois do carnaval. Embora a gente não vai ter carnaval oficialmente, né? A gente vai manter o recesso, tá no calendário. Meu trabalho, já vou entregar essa nota, já está aqui, é só lançar. Vai ter quarto trabalho. Quarto trabalho é na última semana, tá bom? Depois do carnaval. E é isso. Deixa eu ver. Tá, deixa eu pular aqui essa parte. Tá? Deixa eu falar do conflito de controle. Tá? Não, tem. Tá bom, eu continuo isso na aula que vem. Não tem problema. Com calma. Bom, alguma dúvida aqui até agora? Vai ficar faltando falando da dependência. Eu tenho um material mais detalhado sobre tanto dependência de controle como dependência de dados, bem mais detalhado. Tá, eu vou ver se eu organizo esse material para. André, eu vou fazer o lançamento da nota, tá? Mas eu não prometo para hoje, não. E, bom, meu schedule aqui, hoje está bravo. Tá bom? Mas, de uma forma geral, as notas do trabalho são bem melhores do que as notas das provas. Tá? Então, a ideia dos trabalhos é para ajudar. Eu também acho o seguinte, que o próximo período vai ser presencial. Né? Então, as vantagens do ensino à distância já não teremos. Né? Tem desvantagens também, mas as vantagens não terão. Então, você tem que avaliar bem se vocês querem trancar ou não. Bom, deixa eu terminar aqui a gravação, só um instantinho. Alguma dúvida?